Olá, queridos amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui hoje, domingo 5 de julho de 2020. Estamos aqui com um texto, com um título, um tema para o estudo bíblico de hoje, Testemunhas Improváveis, na lição da Escola Sabatina dessa semana. Estamos focando o testemunho pessoal, ou seja, o testemunho individual de cada pessoa a favor de Jesus Cristo. Eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos brevemente a Deus, pedindo a iluminação dos céus para entendermos a palavra bíblica. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de lermos a Tua palavra e entendermos o Teu propósito para as nossas vidas. Abençoa-nos com a luz dos céus. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Ok, o texto básico para a meditação de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 5, entre os versos 15 e 20. Uma história muito conhecida, muito conhecida no meio evangélico, muito lida, muito estudada e, por que não dizer, muito curiosa pelos seus resultados, não é isso? Eu leio na Bíblia, a partir do verso 15 do capítulo 5 de Marcos, o seguinte: indo ter com eles, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles, referindo-se a Jesus Cristo. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. História conhecida. Um pouco antes do trecho que nós lemos, você sabe, Jesus atravessa o mar da Galileia e chega numa região conhecida como Decápolis, que na verdade era a soma de 10 cidades com nomes diferentes, mas tinha uma cultura, um comércio, tinha interesses comuns. E esse homem vivia pelos sepulcros, preso e possuído por demônios, e Jesus chega lá e o liberta. No momento em que as pessoas da cidade saem para ver o que havia acontecido, esse homem está em são juízo, vestido, limpo, prestando atenção no sermão de Jesus Cristo. E ao observarem o homem nesse estado de perfeita saúde mental e emocional, eles temem, porque já haviam sido aterrorizados por esse homem em outras situações variadas, não é isso? E estes homens, porque eram criadores de porcos, e no momento em que Jesus o purifica, ordena que esses demônios entrem no rebanho de porcos, eles pedem que Jesus se afaste deles. Interesse comercial e financeiro, material, pesou mais do que a impressão de ver um homem que havia sido escravizado pelo mal durante tantos anos liberto. É mesmo assim hoje na sociedade atual. Nós também vemos exemplos dessa natureza. Antes de seguir na meditação, eu quero dividir com você o comentário bíblico a respeito da passagem que está em relação ao verso 20, verso 19 do que lemos. Aqui diz assim, olha, o comentário, em relação especialmente à palavra anuncia-lhes. Em contrapartida ao segredo messiânico, Jesus ordena a este novo discípulo que não mantenha em segredo o que ele havia feito. As ordens anteriores de não contar quem Cristo era e o que havia feito se destinavam a judeus e regiões judaicas, onde havia uma incompreensão sobre quem era o Messias e qual era a sua missão. Aqui uma explicação para um monte de situações onde Jesus dizia para as pessoas, olha, não conte nada a ninguém. Jesus fazia um milagre e falava para a pessoa ficar quieta. Porque na região, como nós acabamos de dizer, do território israelita, a missão de Jesus era incompreendida. O conceito de Messias tinha uma outra visão, uma outra definição. E então, no caso desse homem, como ele vivia em cidades gentílicas, onde o conceito do messianato não
estava sofrendo uma influência de confusão por interesses. Então Jesus disse para ele testemunhar. Ele era conhecido de muitas pessoas porque havia aterrorizado muita gente com seu comportamento violento e imprevisível. Mas Jesus viu naquele homem, e isso chama atenção na meditação de hoje. Jesus viu naquele homem alguém que ansiava por algo melhor. E por isso, miraculosamente, Jesus o libertou e deu a ele uma nova oportunidade de vida. Quando as pessoas dessa idade chegaram e souberam o que Jesus havia feito, elas o rejeitaram. Hoje, na sociedade moderna, nós conhecemos um monte de gente que rejeita Jesus pelo que ele fez e pelo que ele faz. Pura e simplesmente porque os interesses de Jesus são contrários aos interesses desse mundo. E por isso Jesus tem sido rejeitado. O Evangelho de Marcos registra: indo ter com Jesus, viram o que estivera endemoniado, livre da legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Ele poderia ter recebido roupa dos próprios discípulos, né? Podemos assim imaginar. Uma vez que estava longe da sua família. O homem estava são novamente, física, mental, emocional e espiritualmente falando. A essência do Evangelho é essa: restaurar pessoas destruídas pelo pecado para levá-los de novo à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu e você partilhamos do nosso testemunho pessoal com pessoas que sofrem problemas espirituais, problemas emocionais, problemas sociais de toda ordem, nós estamos contribuindo para que essas pessoas sejam restauradas à imagem de Jesus Cristo. Veja que privilégio é o meu e o seu. Trazer pessoas novamente a um certo nível de normalidade dentro do que a sociedade prega, o que é normal. Havia pessoa melhor para alcançar os seus conterrâneos, seus contemporâneos, do que este homem? Quando ele realmente pede para seguir com Jesus, Jesus nega. O Senhor Jesus está prevendo que o resultado evangelístico desse homem seria de proporções extraordinárias. E foi mesmo assim. Outro texto da Bíblia mostra o resultado do trabalho evangelístico desse único homem. Ainda na lição nós temos os seguintes comentários, que estão no livro Desejado de Todas as Nações, na página 340. Nós podemos ver o seguinte: como testemunhas de Cristo, devemos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos ouvido e visto e sentido em relação a Jesus. Se seguimos Jesus passo a passo, teremos algo positivo para contar sobre a maneira pela qual ele tem nos conduzido. É consequência. Podemos dizer que temos experimentado suas promessas e comprovado a fidelidade de Cristo. Se temos comunhão próxima com ele, vamos dizer isso dele. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. Sim, nós podemos ser testemunhas vivas do projeto de salvação de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo e da ação miraculosa do Espírito Santo. E esse o testemunho que o nosso Senhor pede de nós. E por falta dele, o mundo está morrendo, perecendo. Nós estamos calados em relação àquilo que Jesus fez e faz na nossa vida. E as pessoas aí fora estão perecendo porque não estão ouvindo de nós, porque elas precisam ver de nós mesmos. Como já comentamos em outro estudo, os anjos do Senhor gostariam demais de fazer esse serviço, mas Deus nos deu esse privilégio, essa oportunidade de representarmos o reino dos céus para pessoas nessa terra. Deus muitas vezes usa improváveis testemunhas, as quais são transformadas por sua graça para fazer a diferença no nosso mundo. Se você não se acha alguém preparado, ideal, idôneo, com uma caricatura, com uma fotografia que seja, na sua opinião, perfeita para testemunhar de Jesus, por favor, preste atenção. Você pode estar muito errado. Porque o estudo de hoje diz que Jesus usa testemunhas improváveis. Pessoas que, no seu próprio julgamento, não se veem como testemunhas de Jesus. Pessoas que lá de fora talvez se impressionariam com o teu testemunho e porque ele não é dado
elas não são impressionadas a favor de Jesus Cristo. Eu tenho aqui um comentário para dividir com você em relação ao estudo de hoje, que diz mais ou menos o seguinte: você sabe dizer quem foi o primeiro missionário que Jesus Cristo enviou quando estava em seu ministério na terra? Quem você acha que foi? Pedro? Tiago? Algum outro dos discípulos? Você tem algum nome na cabeça? André? Mateus? Quem você acha que Jesus enviou como primeiro missionário para evangelizar pessoas no campo missionário fora de Israel? Sim, essa é a resposta. Esse homem foi curado por Jesus, que vivia na região de Decápolis. Ele é o primeiro. É verdade. Eu também errei. Na hora de responder, fiquei procurando um outro nome, mas ele não existe. Sim, Jesus usou um gentio, convertido ao Evangelho, para evangelizar primeiramente antes dos apóstolos, os gentios. Muito improvável, né? Sim, mas o serviço foi vitorioso, porque Jesus não erra nunca. Não foi nenhum desses. O primeiro missionário foi este homem, o qual estamos meditando sobre sua história aqui. Jesus nunca perdeu uma batalha contra forças demoníacas. Não importava quantas houvessem ou quanto seu número fosse grande. Cristo é o nosso Senhor, todo-poderoso e vitorioso. O inimigo não tem condições e não contesta o poder de Jesus Cristo. Para encerrar o estudo de hoje, eu quero voltar à figura que fora liberta. Esse homem que a Bíblia não dá um nome. Diz apenas que era o endemoniado de Gadar ou Gadareno ou coisa dessa natureza. Mas aqui existe um fato que me chama a atenção e eu quero dividir com você. Ele suplica para seguir com Jesus. Suplicar é uma palavra muito forte. Ela envolve um clamor, um pedido. Ela envolve algo que tem emoção, que tem raciocínio, que tem um apelo de desespero, na sua maioria de vezes. Ele, com emoção, pede com muita intensidade para seguir com Jesus. A resposta de Jesus é tão surpreendente quanto a súplica. Jesus Cristo diz que ele deveria seguir e evangelizar e contar para as pessoas, testemunhar, dar o seu testemunho pessoal. Jesus diz: vai, conta para todas as pessoas que você encontrar o que foi que o Senhor, por misericórdia e amor, fez na sua vida. Esse é o apelo para mim e para você hoje. Nos tornarmos missionários onde vivemos. Sim, nós não precisamos entrar no barco de Jesus e atravessar o mar da Galileia. Nós precisamos nas cidades ribeirinhas, nas cidades à beira-mar, nas cidades, nos bairros, nas vilas que estão ao redor da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho. Nós devemos aproveitar as oportunidades variadas, diversas, dezenas, centenas, que Deus tem nos dado para falar do amor dele por nós. Conte para as pessoas o que Jesus fez por você hoje. Conte para as pessoas o que Jesus fez por você ontem, fez por você durante toda a sua vida. Conte especialmente o que Jesus fez no momento da sua conversão. Vamos pensar um pouco nisso. Quando foi, como foi a sua conversão ao Evangelho? Ela é diferente do fato de você ter nascido numa família cristã e ter sido batizado quando criança ou qualquer coisa dessa natureza. O momento em que você se encontra com Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele, é um outro momento, é um momento diferente, um momento especial, ímpar. Pense nesse momento, no momento em que você realmente foi alcançado pelo Espírito Santo e houve conversão no seu coração, ou seja, você disse: daqui para frente eu vou mesmo viver para fazer a vontade de Deus, e a sua vida realmente mudou. Conte para as pessoas como foi esse evento maravilhoso da sua conversão, e elas serão inspiradas a entregarem a vida delas também para o nosso Senhor. Fico por aqui esperando você amanhã para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.